A palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela nos instrui, trazendo um texto aonde eu quero compartilhar com você cerca de 4 textos da Bíblia. O primeiro texto se encontra no livro de Éfeso, capítulo 2, versículo 16. Epístola de Éfeso, carta de Éfeso, capítulo 2, versículo 16, que diz assim, lembrando que o tema da mensagem de hoje é cruz. Nós vamos entender que através da cruz ainda há esperança para cada um de nós. Diz assim a palavra do Senhor: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela todas as inimizades. O Senhor, ele começa nos instruindo nessa manhã, dizendo que aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, não há mais espaço para julgamento. Eu estou nessa manhã como profeta de Deus, para dizer para você que conhece a palavra de Jesus. E talvez se você está acompanhando essa live e diz, pastor, eu já ouvi falar de Jesus, mas de uma maneira superficial. Hoje você irá ouvir de uma maneira mais profunda. E a minha vontade é que Deus use pessoas para continuar falando com você, até que você mergulhe numa profundidade e venha entender o verdadeiro sacrifício de Jesus naquela cruz. A cruz, ela quebrou toda inimizade, fazendo da sua igreja um só corpo, fazendo da sua igreja somente uma só visão, uma só direção. E eu complemento esse primeiro versículo que nós estamos lendo, dizendo que lá no céu, para onde um dia eu e você iremos, se assim nós conseguimos alcançar a coroa da vida, conseguimos fazer como Paulo, combater um bom combate, acabar a nossa carreira aqui na terra e guardar a nossa fé. Para o céu aonde nós iremos, não há divisão, não vai ter um espaço separado para as placas denominacionais. Nós estaremos todos juntos em uma só visão, em uma só adoração. O nosso Senhor, ele é único. Então, receba essa mensagem nessa manhã. O primeiro recado da parte de Deus é que não há mais espaços para inimizades, não há mais espaços para julgamento. O Senhor não nos constituiu como juízes, mas ele nos constituiu como filhos. E como filhos nós somos herdeiros e co-herdeiros para anunciar o evangelho, para alcançar o maior número de pessoas através do sacrifício de Jesus naquela cruz. E não vai ser com julgamento ou com críticas, mas vai ser como Jesus fez, através do amor. Precisamos instruir, mas instruir com sabedoria, não uma sabedoria humana que vem da parte do homem, da parte do eu, não, mas sim da parte de Deus. Mateus, capítulo 10, versículo 38 diz: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Lucas, capítulo 14, 27 vai dizer: e qualquer que não levar a sua cruz e não vir a mim, não pode ser o meu discípulo. O Senhor está dizendo que nós precisamos tomar a nossa cruz. Aquele que não toma a cruz, não segue após mim, diz o Senhor, não é digno de mim. Esse texto, ele retrata a realidade dos dias de hoje. Muitas pessoas querem servir a Jesus, mas até aonde eles querem. Vou tentar explicar de uma maneira melhor. Muitos querem servir a Jesus. No momento de crise, no momento de pânico, no momento como esse de pandemia, que as notícias chegaram, todo mundo se isolou, de repente parece que a vida vai voltando ao normal, e aí todo mundo se isola de novo, e tem toda aquela incerteza. Uma coisa Deus quer nos mostrar com tudo isso: que sozinhos nós não iremos conseguir vencer.
Chegou o tempo de nós se prostrarmos diante de Deus. Mas não adianta se prostrar somente nesse momento de caos. No momento de caos, no momento de dor, no momento de tristeza, são os momentos de insegurança, são os momentos onde mais pessoas se achegam a Deus. Eu me lembro de um texto onde Jesus estava ensinando, e ele dizia ser o caminho, ele dizia ser a verdade, ele dizia ser a vida. Ninguém viria ao Pai se não fosse por ele. Ele disse que estava com Deus, ou melhor, ele disse ser Deus. E aquela palavra naquele tempo ofendeu a muitos. Muitos se sentiram ofendidos. Muitos se sentiram de uma maneira contrariados. E hoje não é diferente. Muitas pessoas começam a caminhar com Jesus, mas até onde não contrariam as suas vontades. Quando o sacrifício da cruz, quando o evangelho começa a contrariar os desejos pecaminosos, a vida pecaminosa, as pessoas dizem: até aqui, Senhor, tudo bem, mas nesse ponto não, Senhor, aqui eu não vou mudar, aqui eu não vou transformar, aqui para mim, Senhor, até aqui tá bom. Querem a bênção, querem a vitória, querem tomar posse daquele versículo que diz: 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 cairá à sua direita, e você não será atingido, a sua casa não será atingida. Mas quando o versículo diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, a pessoa diz: não, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não consigo. E é verdade, humanamente eu e você não conseguimos. Mas se nós colocarmos a nossa confiança em Cristo Jesus, não é por força, não é por violência, mas o Espírito Santo de Deus, ele me convence, ele te convence de todo pecado, de toda injustiça, ele nos convence do juízo, e ele faz com que todos os dias eu e você tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus. Você recebe essa mensagem nessa manhã? Você pode digitar aí amém, pastor. Porque muitas e muitas pessoas, enquanto o evangelho não contradiz aquilo que elas estão vivendo, eles aceitam numa boa. Mas quando o evangelho, realmente, como está escrito aqui no evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser chamado meu discípulo. Aquele que negar a Jesus nessa terra, um dia o Senhor o negará diante do Pai. Mas todos aqueles que confessarem com seus lábios, com seu coração, de maneira verdadeira, de maneira nenhuma o Senhor o lançará fora. Nós estamos vivendo um momento em que não há mais tempo para perder, não há mais tempo para as nossas próprias indagações. Chegou um tempo que eu e você precisamos nos levantar como verdadeiros adoradores, como verdadeiro cristão. Até quando você vai ver as pessoas que você ama? Ou até quando você vai olhar para dentro de você e não vai conseguir enxergar um verdadeiro cristão? Até quando nós vamos olhar para as pessoas que nos cercam e ser negligentes, compactuar com o pecado, compactuar com o erro? E Deus está dizendo: aquele que não tomar a sua cruz e não seguir a mim, não será digno de ser chamado meu discípulo. Eu vou traduzir para todos nessa live aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Muitas vezes eu e você negligenciamos. E quando eu falo negligenciar, o pastor está querendo dizer que nós deixamos de combater com a ferramenta certa o que precisa ser combatido. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra as potestades espirituais. Então eu digo com toda certeza: se você ama a tua família, pastor, eu preciso ganhar alguém na minha família, pastor. Essa pessoa é importante para você? Sim, pastor, é muito importante para mim. A pergunta que eu te faço é: se você ama tanto essa pessoa, se você ama tanto essa pessoa que você diz amar,
Quanto tempo você passa em oração com Deus? Quanto tempo você ora por essa pessoa? Porque se você diz para mim, pastor, eu oro 3 minutos, 5 minutos por essa pessoa, então você não ama. O verdadeiro amor, o que vem da parte de Deus, se demonstra assim com atitudes, mas mais do que atitudes, mais do que palavras, requer oração. Se você ama verdadeiramente alguém que precisa abandonar aquilo que desagrada o coração de Deus, eu não convido você a bater boca com essa pessoa, a discutir com essa pessoa. Você não foi chamado para isso. Prega o evangelho, sim, prega o evangelho, mas de uma maneira que Jesus pregou. Jesus, ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. E lá no teu secreto, guarde essa ferramenta. Lá no teu secreto, ora. O Senhor, ele não rejeita um coração quebrantado. Se tem algo que Deus não rejeita, é um coração de um filho, um coração de uma filha quebrantado diante dele. Então só tem um segredo: não compactue com o pecado, mas chegou o tempo de você se levantar como homem e mulher que Deus escolheu, como verdadeiros adoradores. De enquanto a pessoa estiver no erro na tua mente, você está repreendendo. Lá na oração você está repreendendo. Porque vai chegar o tempo em que o Senhor irá alcançar essa pessoa. E pastor, por que essa mensagem hoje cedo? Porque é uma mensagem que fala da cruz. Jesus, ele subiu aos céus. E um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, você está pronto para subir com ele? É você mesmo que está me acompanhando agora nessa live? Como está o seu coração? Talvez você diga, pastor, meu coração está queimando por Jesus, glória a Deus. E a sua esposa? E o seu marido? E os seus filhos? E os seus pais também estão queimando por Jesus? Porque se eles não estiverem, eu e você precisamos fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Jesus volta todos os dias para muitas pessoas. Nós só temos uma vida para viver. E o que você tem feito com ela? Nós só temos uma vida para poder viver. E às vezes o mundo coloca distrações e nos impede de cumprir o chamado de Deus nessa terra, de tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, como filhos, como discípulos, como pessoas apaixonadas por Ele. O Senhor não te chamou para você vir para a igreja aos domingos, o Senhor te chamou para amá-lo. Jeremias diz que, ai de mim se não falasse do amor de Deus. Existe em mim como um fogo que queima em meu peito e eu não consigo mais contê-lo. Deus não te chamou para você ser um crente que vem para a igreja de vez em quando. Deus te chamou para você ser apaixonado por Ele, para você queimar por Ele, para você viver por Ele, para você dar bom testemunho de uma verdadeira cristã. Deus nos chamou para fazer a diferença no meio dessa sociedade. Deus te chamou e me chamou para ser luz do mundo. Deus não coloca uma lamparina debaixo de uma mesa, mas Ele coloca em lugar de destaque. Para quê, pastor? Para ser a luz do mundo, para as pessoas olharem para você e ver a diferença. O problema é que muitas das vezes nós queremos que Deus transforme do dia para a noite. E primeiro Deus, Ele nos livra de todos os vícios. Ele restaura a nossa personalidade. Depois Ele trata o nosso caráter, para depois Ele restaurar a finança, a família e tudo mais. O Senhor, Ele tem um processo, e esse processo, muitas das vezes, as pessoas não aguentam e desistem no meio do caminho. Mas Jesus não desistiu no meio do caminho. Jesus, no meio da caminhada, Ele continuou. Em nenhum momento Ele parou. João capítulo 19, versículo 17 diz:
E levando ele às costas da sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Ele carregou aquela cruz e ele não parou. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A cruz é poder de Deus, é loucura para aqueles que estão lá fora. Vão olhar para você e dizer: você não participa mais com nós dessa roda de conversa, você não participa mais dessa roda de bebida, você não participa mais com as amizades. Para o mundo é loucura, mas para Deus, para nós é poder de Deus. E sabe o que é de mais lindo em tudo isso? Que no momento certo eles vão olhar para vocês, eles vão olhar para nós e eles vão enxergar uma luz. E a luz, quando eles se sentirem perdidos, eles vão procurar você. Eles vão dizer: como que pode? Essa pessoa estava destruída a família, destruída a empresa, destruído o ministério, e de repente Deus restaurou tudo. Eu quero me aproximar. O que você fez? O que aconteceu com você? E você vai dizer: é Jesus. Jesus, eu aprendi que eu tenho que carregar a minha cruz, renunciar os meus desejos, renunciar por um tempo certo tipo de amizade, renunciar por um tempo certo tipo de pessoas, para que eu possa me fortalecer no poder de Deus e avançar e alcançar a todos eles para Jesus. Talvez uma das maiores guerras seja até mesmo dentro da própria família, que não compreende, que não entende que agora você vive para Jesus e ama Ele a todo tempo. Tudo que você vai falar, você fala de Jesus, você fala de Jesus, você fala do Espírito Santo, você fala de Deus, você fala do amor. Todas as horas você vai estar ali com louvores e as pessoas vão dizer: você só ouve louvores? Toda conversa você só fala de Deus? Você vai dizer: sim, porque há um fogo em meu peito e eu não posso contê-lo. Eu preciso falar do amor de Jesus. E as pessoas vão parar para te ouvir. Não porque você tem argumento, mas porque a presença de Jesus, porque a presença do amado Espírito Santo está do seu lado. Se o Espírito Santo estiver do seu lado, você vai conseguir alcançar todos aqueles que você tanto ama. Então, pastor, o que eu faço para ganhar alguém para Jesus? Mergulha. Mergulha de maneira profunda. Deixa o Senhor conduzir a sua vida. Deixa Ele conduzir a sua família, os seus negócios. Entrega tudo na mão dEle. Ele não parou no meio do caminho. Sabe um texto que eu acho incrível? Eu já vou encerrar. É o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. O nosso Deus, Ele se humilhou, tomando uma forma de servo, e foi obediente até a morte, que era minha, que era sua. Ele morreu em meu e seu lugar. Ele foi até o fim. Não para no meio do caminho. Talvez você já tentou algumas vezes, e por algumas vezes, algumas circunstâncias, alguns pecados, alguns desejos, talvez algumas pessoas influenciando você, você parou no meio do caminho. Mas hoje o Senhor está te chamando para você viver um evangelho de poder, onde as pessoas não te influenciam mais, onde as circunstâncias não te paralisam mais, onde o medo, o problema, o gigante, o deserto não te paralisam mais. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Oh Deus, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe está de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus, pelo qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Eu vou repetir. Mas longe está de mim, diz Paulo, gloriar-me na cruz. Mas longe está de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu quero convidar você nesta manhã. Nós vamos entrar numa série falando acerca da cruz. Mas hoje o Senhor traz essa reflexão sobre a cruz para mim e para você. Deixa na cruz todo o seu passado. Deixa na cruz todas as suas dores. Deixa na cruz toda a falta de perdão. Deixa na cruz todo o mal que você sofreu. Deixa na cruz todo sentimento diabólico. Deixa na cruz hoje. Pastor, eu não consigo me firmar. Coloca na cruz agora. Eu vou orar com você. Eu vou preparar uma canção. Essa canção fala que ele não murmurou. Ele foi na cruz e em nenhum momento ele murmurou. Por que que eu e você murmuramos muitas vezes? Por que que eu e você pensamos em parar? Por que que eu e você pensamos em desistir? Por que que eu e você pensamos em desistir daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Eu quero que você ouça essa canção agora. Talvez ela não chegue aí num som tão alto na sua casa. Mas, enquanto essa canção toca, eu quero ministrar o seu coração. E eu quero declarar sobre a sua vida que assim como Jesus não murmurou, que você também não venha murmurar daquilo que você tenha passado. Paulo dizia, eu sei ter muito, mas eu também sei ter pouco. Mas em nada, nem a altura, nem a profundidade, poderá me separar do amor de Jesus. O Senhor Jesus, ele poderia ter nos rejeitado, mas ele não rejeitou. Ele foi levado para um lugar de muita dor. Crucificaram o nosso Senhor. Precaram as suas mãos. Chicotearam. O sangue foi derramado naquele chão. Mas ele não reclamou. Ele não reclamou. Ele só perguntou: Deus meu, por que desamparastes teu filho? Talvez você está dizendo isso nesta manhã, dizendo: Deus, por que me desamparaste, Senhor? Mas deixa eu dizer algo para você, o véu se rasgou, lá naquela cruz a terra tremeu. Hoje Deus está fazendo tremer a terra aí aonde você está. Ele está movendo os céus ao seu favor. Ele está quebrando todo o ferrolho. Ele está quebrando todas as correntes, todos os grilhões que estavam te prendendo no mundo espiritual, que não deixava você a Ele. Através de Cristo Jesus, através daquela cruz, hoje Deus está te libertando. Hoje Deus está escrevendo uma nova história na tua família. Hoje Deus está fazendo mover os céus e a terra, e as pessoas vão ter que reconhecer que é Deus que está fazendo isso na sua vida.
Ele não reclamou. Em nenhum momento ele reclamou. Ele só perguntou: oh Deus, eu oro por essa família, Pai. Eu oro por essa casa, Pai. Senhor, talvez muitos do que vão essa live estão dizendo dentro deles: parece que o Senhor não está me vendo. Parece que o Senhor me abandonou. Eu não tenho forças. Eu não consigo. Senhor, seja a força dessas famílias agora. Senhor, nesse momento, que todo o poder que emana daquela cruz, Senhor, seja sobre esta família, sobre essa vida, sobre esse ministério. Restaura, Senhor, a casa que estava caída. Restaura, Senhor, a família. Mostra, Senhor, que Tu és Deus. Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. E eu te louvo e te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade de anunciar o Evangelho, por mais uma vez de falar do Seu amor. Coloque a mão no seu coração, Pai, em nome de Jesus, que Seu sacrifício, Senhor, naquela cruz, o sangue que foi derramado, Senhor, eu sei que não foi em vão, Pai. O Senhor mudou a minha história. Eu sei que o Senhor pode mudar a história de todos que estão acompanhando essa live. A cruz, Senhor, para muitos é loucura, mas para nós é poder de Deus. Eu sei que o Senhor está voltando. A igreja precisa saber que o Senhor está voltando. E, Senhor, eu te peço que essa família seja alcançada, que essa pessoa seja alcançada, que as pessoas que estão à sua volta sejam alcançadas, que eles possam viver, ó Pai, experiências com o Senhor sobrenatural, que eles possam ver, sim, as Tuas mãos estendidas, mas que eles também possam entender que é necessário carregar a Tua cruz, renunciar os nossos desejos, renunciar a nossa própria carne, renunciar a nós mesmos, renunciar ao nosso próprio eu, para colocar a nossa confiança, colocar toda a nossa família, colocar todo o nosso ser sobre a Tua presença, e não murmurar mais, e crer que verdadeiramente o Senhor irá mudar a nossa história. Assim eu oro, Pai, nesta manhã, agradecido por esse momento, por esta palavra e por cada família que vai acompanhar essa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. E Ele está aí do seu lado. 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 Eu sei que você pode sentir a presença dele aí agora, porque a presença dele realmente é incrível. A presença dele é sobrenatural. Então, nesse momento, eu quero que você faça uma autorreflexão. Vai encerrar essa live. O pastor vai estar preparando a mensagem para hoje à noite, no culto da vitória. Mas faça uma autorreflexão. Das suas atitudes, eu irei fazer das minhas. Para que possamos todos os dias não negar a Jesus, mas aceitá-lo, o propósito no qual chamados. Todos os dias, carregar a nossa cruz, renunciar aos nossos desejos, renunciar às coisas do mundo e caminhar juntamente com aquele que nos chamou para estar ao seu lado, Jesus Cristo. Caminhe com Ele, permaneça com Ele. Convide o Espírito Santo para estar com você em todos os momentos. E você vai ver a transformação de vida que você vai ter. A cruz, ela nos dá vida. A cruz, ela nos dá esperança. A cruz, ela nos dá uma oportunidade hoje de abrir os nossos olhos, o nosso entendimento
e o nosso coração, ainda dá tempo de você ser alcançado por Jesus por completo. Ainda dá tempo de você ver Jesus mudando toda a sua família, mudando todos aqueles que você ama. Ainda dá tempo de ter uma família feliz, de participar do corpo de Cristo em unidade, não em divisão, mas em unidade, em uma só visão. Não há mais espaços para julgamento, mas sim há um espaço para viver em unidade, em amor. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Então faça isso, reflita nessa manhã, que o seu dia possa ser um dia abençoado e que logo mais à noite você possa estar conosco. Compartilhe com o maior número de pessoas e nessa noite, se assim Deus permitir, nós estaremos com mais um culto da vitória às 19h30, trazendo uma mensagem ao seu coração. Compartilhe com o maior número de pessoas para que elas possam receber essa palavra que Deus tanto falou comigo e eu acredito que falou com você também. Amém? Deus abençoe a todos. Amanhã, às 9h, estaremos aqui com mais um Manhãs com o Espírito Santo, se assim o nosso Deus nos permitir. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe em todas as áreas da sua vida espiritual, financeira, em nome de Jesus. Amém.